Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tá no ar o Café com Política. No videocast de hoje eu recebo o vereador Dr. Antônio Aguiar, do União. O vereador, que é médico pediatra, está hoje aqui na mesa do café junto a outra médica, a doutora Marta Duarte, nossa convidada especial, doutora Marta, que é pneumologista pediátrica. Já que o assunto do bate-papo de hoje é a fibrose cística. Doutora Marta, que é a representante do Ministério da Saúde para a doença fibrose cística na Zona da Mata. Ela é professora titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. É doutora em Medicina Pediatria pela Universidade Federal de Minas Gerais. Só um breve histórico, doutora Marta, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, doutor Antônio também. Começar aqui com o vereador, com prata da casa, que é o nosso de praxe, nosso protocolo. E depois a gente passa a bola para a doutora Marta. Doutor Antônio, por que é importante falar dessa doença, né? Eu sei que o senhor tem aí uma contribuição muito importante, que foi quando passou a ter o teste do pezinho, essa autorização para que houvesse o teste do pezinho obrigatório, né? Aqui no município de Juiz de Fora. E através do teste do pezinho se identifica a fibrose cística. Né? Perfeito, Judite, né? Cumprimentar você, através de você, as pessoas que estão nos acompanhando aqui na TV Câmara, nas redes sociais, e de uma forma muito especial agradecer aqui a presença da Marta conosco aqui. A Marta, que é uma profissional de altíssimo nível, comprometida muito com a questão da saúde pública, tem uma vida entregue ao serviço público, trabalhamos juntos no Departamento da Criança, e uma pessoa que tem uma disponibilidade imensa para poder contribuir com os avanços, com as transformações que a gente precisa e são tão dinâmicas dentro da sociedade. Sim. Esse tema, como você disse aí, nós participamos aí há mais de 2 décadas, né, da implantação desse processo aqui em Juiz de Fora. Nós somos a segunda cidade de Minas a ter o teste do pezinho implantado, né, nos anos 2000, através do NUPAD, do Núcleo de Pesquisas da UFMG, que era a representação e é ainda a representação do Ministério da Saúde para Minas Gerais, né? Na época, o doutor José Nélio Januário, né, que era o coordenador dessa equipe, teve um carinho muito grande, e a Marta, já naquele período, ela participou conosco já desse processo. Sim. A fibrose cística, né, também conhecida como mucoviscidose, ela é uma doença que está no grupo das doenças raras. Ela tem uma incidência em torno de 1 para 10 mil nascimentos aproximadamente, o que faz dela não uma doença raríssima. Ela é uma doença rara, mas não é uma doença raríssima. E nesse campo, né, com os avanços que a ciência apresenta, nós temos hoje mais de 8 mil doenças dentro desse grupo, das doenças raras. A fibrose cística, ela tem algumas particularidades que nós vamos deixar a nossa especialista discorrer sobre ela, e que dentro desse campo, né, fruto também de muitos estudos, de alguns avanços, e eu acho que esse momento, além da gente falar da doença, a gente também levar uma palavra de esperança para as pessoas, já que a gente levanta essas suspeitas já nos nossos bebês com os testes do pezinho, né, minha Marta? Sim, o teste do pezinho é o primeiro exame que a gente deve fazer para o bebê logo na primeira semana de vida, para que ele consiga saber, né, através desse exame de triagem, se ele pode ter fibrose cística. E N outras doenças também, né, que podem ser identificadas ali pelo teste do pezinho. Isso. Doutora Marta, eu até fiz uma pesquisa aqui no saúde.gov.br e ia colocar aqui na minha fala inicial um pouco sobre a fibrose cística, mas mudei de ideia, doutor Antônio, porque eu acho que vai ficar muito mais didático na boca da especialista no assunto, né? Então, explica para quem está assistindo, né, que nunca ouviu falar sobre essa doença, o que é? Quais são as características da fibrose cística? A fibrose cística, ela é uma doença genética, ou seja, ela vem de um gene de pai e da mãe. Precisa juntar dos dois lados, porque ela é uma doença que a gente considera uma doença recessiva. Então, precisa ter, né, a genética do pai e da mãe. E quando nasce essa criança com essa alteração genética, isso se transforma durante o primeiro ano de vida já em sintomas
principalmente do lado respiratório e do lado gastrointestinal. Apesar dela ter esses dois pilares maiores, sistema respiratório e gastrointestinal, como característica básica da doença, mas como ela tem muitos outros tipos, ela é uma doença de várias faces, né, de várias caras, como a gente diz, pode até mesmo ter situações onde as pessoas nem imaginam, por exemplo, é o caso da infertilidade. A infertilidade masculina do homem, por exemplo, pode estar ligada à fibrose cística. Então, ela pode atingir diversos setores do organismo, porque é uma doença principalmente de glândulas exócrinas, ou seja, de glândulas que secretam os seus produtos em algum setor do organismo que tem, às vezes, contato com o meio ambiente. Então, ela está presente na glândula sudorípara, deixando o suor daquelas pessoas mais salgado. Antigamente era até chamada de doença do beijo salgado. Pesquisei isso também e fiquei curiosa para saber por quê. É por isso, então, porque a pessoa transpira mais ela elimina mais suor sódio, salgado. né? Mais cloreto de sódio, né? Mais no suor. Isso, então quando a mãe ia dar o beijinho na testa da criança e sentia aquele sabor mais salgado. E também, por isso que ela se manifesta, por exemplo, ali nos seios da face, as pessoas que têm rinocinusite crônica, né, que é uma coisa comum, e também na questão das pneumonias, das bronquites, da asma, é uma doença muito confundida com isso, dá muita diarreia, né, da parte do trato gastrointestinal, problemas do pâncreas, pancreatites, doenças hepáticas. Enfim, é uma doença que pode ir até chegando até mesmo a essa situação da infertilidade, e também lá no aparelho genital masculino existem glândulas exócrinas. Então, onde tiver glândula exócrina no organismo, a fibrose cística tem uma manifestação. E uma coisa que é muito interessante, né, é que muitos pacientes eles são tratados por exemplo, como asmáticos, por exemplo, quando tem sintoma respiratório, durante anos, sem que você perceba que aquilo ali é a fibrose cística, né? Porque a característica dessa secreção que a Marta relatou, né? O que é uma glândula exócrina? Que é aquela que secreta para canalículos fora do sistema sanguíneo. As glândulas endócrinas secretam os hormônios diretamente para dentro do sangue. E essa secreção, em função dessa doença, ela tem uma viscosidade de, às vezes, 50, 60 vezes a mais do que uma secreção usual que as outras pessoas têm. Então, isso daí, numa linguagem bem simples, né, Marta? Entope, né? Vai entupindo esses canalículos, né? Vai dificultando drenagem, vai virando meio de cultura e vão produzindo todos esses sintomas. Infecção de repetição, né, Marta? Também é uma suspeita, né? E a gente tem casos, né, de paciente que era tratado de asma e tinha infertilidade, né? E através dos quadros recorrentes de asma e da infertilidade dele, se pensou e se fez o diagnóstico que ele tinha fibrose cística, adulto já, mas ele teve uma forma mais atípica, né? Menos agressiva da doença, e ele continua vivo até hoje. Que foi diagnosticada na infância, né? E provavelmente essa pessoa, esse adulto aí, não fez o teste do pezinho também, né? Que na época talvez nem existisse. Exato. E sobre isso que o Antônio falou, é muito interessante, a gente fala uma frase assim, que é até do professor Jorge, lá da UFMG, como a doença rara se parece muito com doenças comuns, como o Antônio colocou. Às vezes a pessoa é tratada como asma, faz o diagnóstico de asma, e às vezes aquilo ali é fibrose cística. A gente chama a atenção, principalmente dos médicos, dos pediatras, que às vezes você fala, olha, eu nunca vi uma fibrose cística, mas a gente diz assim, mas ela já te viu várias vezes. Então a gente tem que realmente ficar atento para as doenças raras que se parecem com doenças comuns, mas não são. Então, por isso mesmo é que a gente deve conhecer, deve divulgar as doenças raras, até mesmo para os profissionais de saúde, para a população em geral,
Porque são doenças mais difíceis de você estar pensando, mas tem que estar sempre na cabeça quando tiver alguma doença respiratória associada ou não à doença gastrointestinal, a gente pensar na fibrose cística. Seria pedir um exame? Desculpa, doutora Não, para Antônia. tranquilizar também as pessoas que estão nos vendo, o teste do pezinho, a Marta disse aqui no início, é um teste de triagem. Ele levanta os suspeitos. São precisos exames, o teste do suor e hoje testes moleculares, né, testes mais modernos, para que você confirme realmente que a pessoa tem a doença. Porque às vezes você tem lá por alguma alteração transitória na titulação lá do sangue, né, do bebê, você pode ter algum tipo de alteração identificada ali que não corresponde à doença. Isso não só para fibrose cística, para todas as outras doenças, né? O teste do pezinho, o que ele faz é isso que a Marta está dizendo aqui. Ele diminui a chance da doença ver o médico, ele aumenta a chance do médico ver a doença, porque à medida que é chamada a atenção ali, obviamente, você já vai correr para os exames que são mais específicos e definir se aquela criança ela tem ou não a fibrose cística. E iniciar tratamentos. Marta, eu acho que você podia falar um pouquinho o que a genética tem feito, a ciência, né? Que eu acho que é muito interessante. Mas antes disso, doutora Marta, se o médico suspeita de alguma coisa, o primeiro exame a ser pedido vai ser um exame de sangue? Não, na verdade, o teste do pezinho, como o Antônio colocou, é uma triagem. Sim. Se o teste do pezinho vem positivo 2 vezes, porque ele pode vir positivo na primeira vez e depois vir negativo, e aí a gente considera que está tudo bem. Mas se ele vier positivo 2 vezes dentro do primeiro mês de vida do neném, aí ele é encaminhado diretamente ao teste do suor. Já existe um fluxo na rede pública para ser encaminhado direto ao teste do suor, que aqui na região é feito no hospital universitário. Excelente. E aí, se esse teste do suor der positivo, ou duvidoso, a gente parte para o teste genético. E hoje em dia, todas as crianças têm realizado o seu exame genético, porque isso interfere na indicação do medicamento, que é a novidade, né, que a gente queria dizer depois dessa possibilidade de tomar um medicamento que mudou a trajetória, mudou a vida, mudou o futuro das crianças com fibrose cística. Aproveitando para dizer que nesse dia 5 de setembro agora, é um dia dedicado à conscientização e à divulgação da fibrose cística, exatamente por ser essa doença rara, que é das raras a mais frequente, uma das mais frequentes. Então, por isso mesmo que a gente tem que divulgar, e até mesmo porque hoje em dia já tem um grande futuro pela frente para os pacientes com essas novas descobertas da ciência. Perfeito. Antigamente, Judite, né? Falar antigamente, que a gente já tem um tempo nesse troço, a gente não tinha muita alternativa de tratamento. Você tinha que tentar usar enzima digestiva para tentar melhorar isso, tratamentos para tentar fluidificar essas secreções respiratórias, principalmente. E hoje, como a Marta disse, uns 60% tem tratamento hoje, em torno de 60%. Então, nós devemos ter aí ainda um grupo dentro dessas especificações da genética que não se beneficiam ainda com esse tratamento. Mas, como a Marta disse, isso é sensacional, porque quem está dentro desse grupo, ao receber essas medicações, mas muda completamente a doença. A pessoa vive como se não tivesse a fibrose cística, entendeu? A qualidade de vida melhora muito. Então, aquilo que era desalentador até alguns anos atrás, se transformou num alento, numa perspectiva de muita esperança, né, e de muita qualidade de vida para essas pessoas. Por isso é que é importante a gente estar aqui falando nisso e mostrando também, apesar de ser uma doença rara, de ter um nível de gravidade, porque tem um comprometimento sistêmico, né? Não é uma doença pontual. Normalmente as doenças raras são assim, de impacto global, né, no organismo humano, mas a gente tem essas perspectivas e daqui a pouquinho nós vamos conseguir ter o tratamento para 100% deles, né? Para todas as variantes genéticas da doença. Esse tratamento aí, através da genética, que o doutor Antônio estava mencionando, é um tratamento, não é a cura. É um comprimido. A cura exatamente. ainda, infelizmente, não existe. há.
Como é que funciona, doutora Marta? Explica, Então. se é possível explicar para leigos como eu. Sim, na verdade, antigamente, né, até surgir esse medicamento, essa inovação, o diagnóstico de fibrose cística, ainda mais no período neonatal, era quase que uma sentença de morte, porque é uma doença que, por definição, é letal, com sobrevida pequena, ainda a maioria dos casos não passava da infância ou da adolescência, do adulto jovem. Enfim, hoje em dia, com essas inovações, isso aí melhorou bem. Então, o que acontece? As células dos pacientes que têm a fibrose cística, elas têm um bloqueio à passagem de uma substância, de um íon que a gente chama de cloreto, que faz parte do sal de cozinha, né? Okay. Que é o sódio e o cloreto. Então, eles têm um bloqueio a essa passagem desse íon nas células. E descobriram um medicamento que desfaz esse bloqueio. Vamos dizer, é como se essa substância encontrasse uma porta fechada e o medicamento veio a abrir essa porta. Sim. Então, para o cloreto. Então, enquanto você usa esse medicamento, a porta está aberta. Se você parar o medicamento, a porta se fecha mais uma vez. E em 2019, esse medicamento foi aprovado pelo FDA, que é aquela agência americana, né? Uhum. Que aprova os medicamentos e começou a ser usado nos países, vamos dizer, economicamente mais favorecidos, né? Estados Unidos, Canadá, Austrália, muitos países da Europa. E isso já vem sendo usado desde 2019, com ótimos resultados. Aqui no Brasil, desde junho do ano passado, exatamente há 1 ano e 2 meses atrás, passou a ser distribuído no Brasil. Então, a partir pelo SUS? Pelo SUS. Então, de junho do ano passado, há 1 ano, os pacientes estão, né, a maioria dos pacientes estão tendo acesso, porque antes disso a gente tinha algumas judicializações, né? Okay. E esse medicamento é tão interessante, realmente, esses 60% dos pacientes que têm o privilégio de usar por ter uma genética compatível com o medicamento, né? Alguns casos não é viável. De 35%, 40%, vamos dizer, o medicamento não consegue abrir essa porta que precisa abrir. A gente vai ter que, né, a ciência ainda está pesquisando outras formas de beneficiário. Uhum. Então, esses pacientes começaram a usar né, os relatos do mundo inteiro foram tão interessantes que nós temos, por exemplo, um paciente que ele hoje em dia está com 22, 23 anos e ele já estava na fila do transplante. Quando chegava no hospital, tinha que ser empurrado de cadeira de roda porque não conseguia andar 10 passos para chegar até o consultório para ser atendido. Transplante de quê? Transplante de pulmão, não é? Porque o pulmão é o que mais leva esses pacientes a um desfecho final. E aí, esse paciente simplesmente saiu da condição de transplante. Hoje em dia, ele faz ginástica, ele anda sem oxigênio, ele que antes não estudava, não conseguia trabalhar, não conseguia ter vida social. Hoje em dia, ele tem isso tudo, tá? Então, é o benefício de um tratamento de alguém que literalmente estava morrendo e hoje em dia tem uma vida como a nossa. E a melhor expectativa disso tudo é que para esses pacientes, os estudos de expectativa de vida mostram que os pacientes vão viver até 82 anos, ou seja, ou até um pouco mais, o que é uma sobrevida exatamente igual à nossa, que não tem doença. Na média da população. Então, isso aí é um verdadeiro milagre, vamos dizer, para a gente que lidava com alguma coisa que tinha uma limitação de ir até a adolescência ou 20 e poucos anos. E eram tentados, né, Marta, tratamentos, às vezes, que a fisioterapia respiratória demais, eram várias tentativas, né, que não produziam, né, um resultado, né, que a gente esperava. Era muito angustiante também para o médico, né, a lida com esses pacientes, né, a maneira. Mas fica aqui, né, Judite, também aqui uma coisa bastante interessante, que no Brasil, a gente sempre lembrar que isso é um tratamento de alto custo, né, isso não é um tratamento barato, e no Brasil, 100% dos tratamentos de alto custo no Brasil
são custeados pelo SUS. Nós temos um problema no sistema de saúde, principalmente na nossa rede de urgência e emergência, algumas clínicas, como, por exemplo, as cirurgias vasculares, onde a gente tem um problema muito grande, mas a gente tem no Brasil, além desses tratamentos de doenças raras, você vê o tratamento da AIDS, nós somos um modelo mundial para tratamento. Tudo isso daí é custeado pelo SUS. Quando ela fala em transplante, no Brasil não existe transplante privado. Ainda que alguns hospitais privados tenham convênios para realizar o transplante, eles são submetidos a uma fila de espera e são submetidos a normas que são regulamentadas pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. E 100% de graça, seja o transplante de pulmão, de fígado, de coração, tudo isso é feito pelo SUS. Né? A gente precisa sempre melhorar, né, o acesso das pessoas, a rapidez como as coisas são feitas, mas em lugar nenhum do mundo, pacientes com essa doença tem tratamento garantido pelo Estado, como nós temos no Brasil. É preciso que a gente deixe isso daqui bem claro, porque a gente observa a todo momento muito mais desinformação com relação ao SUS do que informação. Uma desmoralização que eu sempre digo que ela não ataca um sistema, ela ataca também profissionais, pessoas que, como a Marta, dedicaram a vida dela, que ela aposentou agora recentemente, uma vida dedicada ao serviço público, a se doar para a causa pública, a levar essa qualidade de assistência, usar esse sistema com o melhor que ele oferece, e muitas das vezes isso acaba diluído e desaparecendo dentro desse cenário, como se a saúde no Brasil fosse uma coisa de terceira qualidade, e não é. Né? É preciso que a gente frise isso aqui, né, Marta? Sim. Porque isso é um alento para todos nós. Eu tenho pacientes com, por exemplo, com doenças crônicas infecciosas, por exemplo, com hepatite C, que foram tratados no SUS e com carga viral hoje zerada. Tratamento caríssimo, entendeu? Mas custeado pelo Sistema Único de Saúde. Não é clichê dizer aquilo que a gente ouviu muito falar durante a pandemia, que o SUS é um excelente plano de saúde. É um dos melhores planos de saúde do mundo. Pela universalidade, né? Todo mundo tem direito. Sim. E pela integralidade. Nem os sistemas de saúde, para a gente não fugir muito do tema, mas nem os sistemas de saúde que são assemelhados a nós, como o sistema inglês, por exemplo, ele hoje ele não dispensa. O sistema inglês, por exemplo, não dispensa medicação acima dos 18 anos com gratuidade. Até 18 anos, o sistema inglês dá medicação para todo mundo. Após os 18 anos, você tem que fazer contribuição anual para poder ter direito à medicação. O sistema inglês, ele exige que qualquer pessoa que chegue na Inglaterra para se tratar num sistema que é muito bom, diga-se de passagem, ele tem que ter no mínimo 2 anos de contribuição para o sistema de previdência inglês para poder ter acesso. Aqui no Brasil, não tem a pessoa botou o pé aqui, ela passa a ter direito ao tratamento. E a gente tem que entender isso, né? A gente imaginando que o mundo e a vida humana é uma coisa só, apesar de no mundo muitas pessoas acharem que são seres humanos diferentes dos outros, né? A gente está vendo a confusão que está no mundo, mas isto é uma atitude do governo brasileiro, do Estado brasileiro, de total respeito à vida humana. Isso é muito importante. É importante que a gente saliente isso, porque nós temos que lutar ardentemente por esse sistema, temos que defender ardentemente esse sistema, porque ele é um sistema, é o único que é capaz de garantir o acesso à saúde para todas as pessoas que vivem no Brasil. Isso aí, reconhecer e lutar para que ele continue melhorando, né? Sim. Essa questão aí das esperas e tudo mais. A isso saúde que a gente dinâmico demais, né? Então, você já viu, né? Voltando, então, para a doutora Marta aqui com a fibrose cística, eu quero muito falar mais de pesquisa, mas antes uma dúvida, assim, para pessoa que não teve acesso ao teste do pezinho, nem foi diagnosticada na infância, né? Existe alguns sintomas bem característicos que a própria pessoa poderia falar, opa, será
que vale a pena eu sugerir isso para o meu médico de família? Sim. Eu sugeri que me examine pensando numa doença rara, no caso da fibrose cística? Sim. Então, as pessoas devem se atentar para os sintomas respiratórios de repetição e seriam todos os sintomas respiratórios, tanto das vias aéreas superiores, sinusites, rinites, otites, tudo que tiver ligado aqui na via aérea superior e também das vias aéreas inferiores, principalmente Bronquite. a asma, a bronquite, as pneumonias de repetição. Os quadros respiratórios, eles podem se confundir, por exemplo, a tuberculose, que é muito comum em nosso meio. Às vezes a pessoa está tratando, ainda mais na criança, que é muito difícil de você achar o agente da tuberculose. Às vezes a pessoa está tratando aquilo ali como uma imunodeficiência, como uma tuberculose, às vezes é fibrose cística. Então, a fibrose cística sempre tem que ser pelo menos descartada. Sim. Quando existe algum quadro respiratório de repetição. As crianças tossem muito. A tosse é um sintoma principal e contínuo e constante. É como se a pessoa não conseguisse ficar muito tempo sem a tosse. Durante o primeiro ano, aquela tosse mais encatarrada. Uma tosse mais encatarrada, mais cheia de secreção. E associado a isso, os quadros gastrointestinais, principalmente os que têm a ver com diarreia, com uma diarreia mais gordurosa, a criança perde muito peso. E é uma coisa interessante de notar, apesar da criança ter muita fome, mas ela alimenta e perde peso. Então, isso aí não, parece que não combina. Se você come bem, você tem que estar engordando. Então, o organismo não está absorvendo. Não está absorvendo, tem esses problemas desabsortivos. Nos adultos também, os quadros de tosse persistente, os quadros de infertilidade, como eu coloquei para você, e qualquer outra doença, as pancreatites, as doenças hepáticas, as cirroses também estão acompanhando os quadros de fibrose cística. E existem vários outros detalhes menores, vamos dizer, algumas cirurgias, por exemplo, na criança, nos bebês, existe o ilho meconial, que são as obstruções intestinais que os bebês nascem, às vezes, em tenra idade, tendo que operar, fazer cirurgia. E, na verdade, são as primeiras manifestações até da fibrose cística que vêm pelo intestino, não pelo aparelho respiratório. Então, tudo isso, principalmente as tosses, as bronquites, as asmas, as diarreias, as perdas de peso inexplicáveis, isso aí tem que descartar a fibrose cística. Tem que fazer o teste do suor para ver se não é uma fibrose cística que às vezes vem de forma atípica, como o Antônio estava contando. Vai passando como uma gripezinha, como uma chieirinha, como alguma coisa, e na verdade é uma coisa muito mais grandiosa. Foi essa a minha questão quando eu perguntei mesmo, porque pode não ter sido diagnosticado, mas aí se a pessoa, por exemplo, está assistindo o nosso videocast e falar, opa, mas eu tô me reconhecendo aí nessa descrição da doutora Marta, por que não, sugerir ao médico e descartar essa possibilidade? Judite, a gente tem ainda dentro dessas formas atípicas, paciente que eu vi, por exemplo, só tinha a forma hepática da doença. Às vezes, esse sistema foi o órgão de choque dela. E um menino, que apresentava uma icterícia, ninguém descobriu o que ele tinha, e faz exame, e era uma fibrose cística, uma mucoviscidose. Agora, olha a importância da informação que você está chamando a atenção, Lembrar o caso aí do nosso amigo, o seu Zé Amaro, que se ele vai nos ouvir com toda certeza. O seu Zé Amaro, há quase 4 décadas, eu era residente no Rio de Janeiro, no Instituto Fernandes Figueira, e lá tinha um serviço pioneiro de fibrose cística, da doutora Ludman, E aí o Fantástico, na época, fez uma reportagem sobre esta doença. E ele era tratado como um asmático. Olha que coisa interessante. E ele, vendo o programa, quando acabou o programa, ele disse para a esposa dele assim, eu tenho esta doença, eu tenho fibrose cística. E ele pegou o carro e foi para o Rio de Janeiro. Quando ele chegou lá,
alguém virou e falou assim, mineiro, tem um cara da sua terra aí. E eu saí, fui lá atrás. Era ele. Era o doutor eu. Antônio. E aí, né, Então, porque residente. eles falam que a gente é carioca, porque o mineiro tem essa proximidade, mas lá nós somos Lá a mineiro gente é mesmo, mineiro entendeu? mesmo. Aí eu me dirigi até lá, a enfermaria, e conheci o seu Zé Amaro, entendeu? E aí ele estava lá, e aí eu, como é que é? E ele relatando, não, eu vi, ele estava muito determinado, ele é uma pessoa muito inteligente, né? E aí os exames que foram feitos lá mostraram que ele tinha a fibrose cística. Quer dizer, ele ouviu, né, de profissionais que, assim, olha, o seu caso é asma. Se você não tiver asma, eu rasgo o meu diploma. Você imagina. E ele não aceitou o diagnóstico na hora que ele viu a informação. Teve acesso à informação. E passou a mudar a rotina dele, a tratar e etc. Ele está aí hoje, cheio de saúde. Ele faz tratamento não conosco, é para alarmar já está com ninguém. mais de 60 anos. Mais de Está 60. muito bem tomando Que medicamento que está ajudando. Mas, então, assim, olha o poder da informação de qualidade. Olha o que está sendo passado aqui É uma pessoa, pela pelo visto, Marta, que tem né? qualidade de vida hoje Exato. em dia. Que está com acima de 60 anos. Isso, e é importante dizer também que hoje em dia, né, o HU, que tem o centro de referência, que abriga o centro de referência fibrose, esse diagnóstico pelo teste do suor, a princípio, ele deve ser feito nos locais onde existem centros de referência. E aqui em Minas Gerais, aqui em Minas Gerais existem 3 cidades apenas no momento com centros de referência, que é Juiz de Fora, a capital, Belo Horizonte, e Uberlândia. Então, para se fazer um teste do suor confiável, a princípio, é nesses 3 locais em Minas Gerais. Lógico que está se tentando abrir outros centros de referência no estado também. Então, é importante que os pacientes da rede pública, da rede privada, de alguma forma, se encaminhem ao HU para realizar o teste suor. Recentemente, há uns 3 meses, o Estado de Minas descentralizou oficialmente, vamos dizer assim, essas regiões de abrangência desses 3 centros para que toda a região possa migrar e fazer o teste do suor. Então, todo o sul de Minas, né, o sul, o sudeste, o sudoeste de Minas ficou para a região de Juiz de Fora. Triângulo ficou ali para Uberlândia e o restante norte de Minas ficou para Belo Horizonte. Então, todas as crianças que fazem o teste do pezinho dessas regiões que dá positivo, são encaminhadas para esses centros de referência e tem a condição total, junto com uma equipe multidisciplinar bem ampla, de dar um atendimento bem interessante, bem completo, além dos médicos, né, como da minha área pneumo, tem também a gastropediatria, a genética médica e tem o pessoal da nutrição, da fisioterapia, assistente social, a psicologia, o pessoal de laboratório que dá todo esse apoio de teste do suor. Tem o teste genético que é oferecido para todos os que têm algum resultado de teste do suor positivo ou duvidoso. E você, entrando no centro de referência, cuja entrada é extremamente facilitada, os profissionais fazem as comunicações, a gente tenta facilitar essa entrada no centro de referência. Então, isso aí foi um ganho muito importante para Juiz de Fora e região, que pode contar com essa assistência de forma integral. Né? Hoje em dia já tem profissionais também em todos os setores e essa harmonia desse acompanhamento interdisciplinar, que a gente chama, protocolar. Nós até publicamos o ano passado nosso protocolo de tratamento na revista do HU, para que fosse conhecido, né, da população e principalmente da parte científica. E isso faz com que a gente consiga dar uma assistência bastante integral a esses pacientes e às famílias também. São notícias muito boas, né? E lembrando aqui, só o reforço, olha quanta coisa. Tudo pelo SUS, porque ali, se tiver plano de saúde, se te quiser pagar, se não tem dinheiro, o atendimento é feito para qualquer pessoa, em qualquer nível social,
pelo SUS, com qualidade, com Centro de destreza, com a mesmo. referência. Olha que coisa bacana. É sim, porque as doenças existem, elas estão aí, né? Algumas ainda não têm cura, mas a boa notícia são notícias como essa que a doutora Marta A gente hoje, né, a falando, ciência, né? para aquilo que ela não consegue pesquisas. curar, ela tenta cronificar essas doenças. Por exemplo, isso é muito simples, né? Hipertensão arterial é uma doença crônica que você trata, né? Você tem várias ações que você faz, mudança de estilo de vida, perda de peso, uma série de coisas, mas você tem as medicações que você usa que controlam a pressão. A pessoa, ela tem uma doença crônica controlada que dá a ela a possibilidade de qualidade de vida e assim a fibrose cística está atingindo esse patamar também de atendimento, que é o que a gente busca. A cura total pode não existir, mas a qualidade, o diabético, né, que é um outro exemplo, né? E é importante dizer também que existe essa política pública de uma maior atenção recentemente às doenças raras. E com isso nós conseguimos, com a fibrose cística, que já temos aí 20 anos de atuação, a fibrose cística foi o que proporcionou vamos dizer assim, o credenciamento do HU no Ministério da Saúde, para que depois pudesse expandir também para todas as outras doenças. Sim. Então, existem alguns hospitais credenciados em Minas para atender todas as doenças raras. E a gente tem muito orgulho de dizer que a fibrose cística é que deu o pontapé inicial nesse credenciamento aqui em Juiz de Fora. Bom, pelo tempo, né, que tem 20 anos. Juiz Forano, quem mora aqui, de orgulho também, né? Mas veja também como que as coisas não são rápidas, né? A Marta aposentou recentemente, de mais né? de 20 anos. Agora nós temos outras colegas, a doutora Lucélia Schmidt, que está, né? E outros profissionais que vão continuar, e a Marta, com toda certeza, vai continuar. Eu agora estou numa situação especial. Eu sou aposentada voluntária lá no Centro de Referência. Ela vai continuar no trabalho, né? Essa é uma verdadeira vocação médica, né? Essa doação. E nós estamos fazendo aqui na Câmara uma homenagem para esse serviço para elas, né? A Marta vai ser homenageada aqui também. Mais que merecido. E a equipe, toda a equipe de trabalho, porque a gente sabe a importância e o valor que isso tem para a sociedade, isso tem para transformar uma cidade como Juiz de Fora numa referência, né? A gente, Juiz de Fora, já teve momentos excepcionais. A primeira cirurgia, por exemplo, de coração a céu aberto, que é aquela de abrir peito um tórax, aberto. foi feita em Juiz de Fora, pelo Dr. Vilaça, na década de 50. Não sabia. Vocês imaginam como que Juiz de Fora tem um pioneirismo? Sim. Juiz de Fora, a primeira enfermaria de neurologia clínica em Minas Gerais foi aqui em Juiz de Fora, na Santa Casa de Misericórdia, né? Então, Juiz de Fora tem já teve uma presença marcante nesses momentos e faz parte da história da cidade, né? Essa maneira empreendedora e comprometida, né, com as transformações da sociedade. Continua vanguardista na área da saúde. Isso daí. Para a gente finalizar... Só para deixar aqui, a enfermaria de neurologia foi pelo Dr. Milton Figueiredo, que foi um grande médico aqui em Juiz de Fora. Dr. Milton criou aqui em Juiz de Fora a cadeira de neurologia na Universidade Federal. O Dr. Milton Figueiredo, isso, gente, na década de 50, ele não é do meu tempo, parou aqui o trabalho dele. E nem do dele, né? doutora Marta, nem do dele. Conheceu a história. Não, ele foi para a Inglaterra naquela época, foi de navio, ficou lá um ano, porque a Inglaterra já tinha prêmio Nobel de neurologia. Para trazer o conhecimento. E ele ficou um ano estudando lá, trabalhando para voltar para cá e para trazer para cá. Foi um dos grandes nomes que nós tivemos aqui. Citei o doutor Vilaça também, que foi uma pessoa espetacular. Né? Então, assim, eu acho que isso daí é a história de Juiz de Fora. Nós precisamos manter isso, resgatar muitas dessas coisas. Né? Faz parte da identidade do povo com a sua terra, né? Com a cidade, do orgulho, do pertencimento. É isso aí. Doutora Marta, então, um programa para falar aqui, um episódio para falar de uma doença rara, mas cheio de notícias positivas também, boas notícias. Vamos falar então de futuro, de pesquisa. Existe alguma possibilidade, algum estudo, por exemplo, pesquisas sendo feitas
para uma possível cura, né? Estamos falando aí futurologia total. Mas, assim, quais são as novidades, as mais recentes novidades nessa área de pesquisa aí relacionada à fibrose cística? Sim, então, sobre isso, eu e a outra médica gastropediatra, a doutora Lucélia Schmidt, nós, no ano passado, tivemos a oportunidade de ir a Boston, num congresso de fibrose cística, o congresso americano, né? Que todo ano tem. E a novidade é a seguinte, como é uma doença genética, para a gente mudar o gene daquela pessoa, em termos de cura, ainda não chegamos lá. Não temos essa perspectiva. Como já pegamos 60%, 65% de pacientes que já têm esse medicamento que está mudando totalmente o futuro desses pacientes, o lema do congresso não vai ficar ninguém para trás. Então, esses 40%, agora toda a pesquisa está direcionada a quem ainda não é elegível ao tratamento. Que seja. Então, assim, uma pesquisa bem pesada em prol desses outros que ainda não têm o benefício desse medicamento, que precisam de outras tecnologias, com os avanços da genética, de modificação genética, de outras técnicas que a gente consiga jogar dentro daquele organismo alguma modificação para que eles consigam se beneficiar. Que abra as outras portas, né? Exato, que abra as outras portas para o cloreto, né? Para o cloreto, que a gente dosa lá no teste do foi muito lúdica essa explicação, né? Mas é isso aí, então, que abram outras portas. Então, assim, a pesquisa é total, ainda mais que são países que investem muito, tem muitas pessoas, por exemplo, a Europa é um caso a cada 500 nascimentos, os Estados Unidos é um caso a cada 2.000 nascimentos, ou seja, eles têm uma quantidade, esse país tem uma quantidade muito grande de pacientes. Então, para eles também interessa, porque os gastos com os pacientes também são altos, né? Assim, não só a questão de custo, mas a qualidade de vida deles também. Então, assim, penso que nós estamos num caminho, né? Já que se descobriu agora uma luz no final do túnel, eu acho que agora o pessoal vai chegar lá, eu não tenho dúvida. Na verdade, né, a gente vive de boas ideias, nós não vivemos das excelentes ideias. A excelente ideia era você poder interferir lá no gene, no DNA, bloquear a expressão anômala dessa proteína. Ainda não estamos lá. Mas olha, tem muita pesquisa, a gente que trabalha muito nessa área do neurodesenvolvimento, né, no autismo, o que tem hoje de pesquisa entrando nisso, o próprio câncer, né, já tem em laboratório essas pesquisas com vacinas de RNA que vão mudar a concepção do tratamento do câncer dentro de alguns anos. Porque o que nós vamos fazer é estimular o gene a produzir um outro tipo de resposta diferente daquela que ele está produzindo. Mas enquanto a gente não chega na excelente ideia, né, vamos vivendo das boas ideias, que elas são suficientes, elas são alentadoras, elas são confortantes, né? É isso aí. Agora, isso aí rende um outro programa, hein, doutor Antônio? Vamos combinar o próximo. Não é? Assunto não falta. Tem gente fazendo coisas assim impressionantes dentro dessa área. Isso é muito bom. Quero agradecer a ambos. Foi um prazer conhecê-la. Fala muito bem, muito simpática, né? Eu aprendi muito e garanto que quem está assistindo aprendeu muito também, está aprendendo muito. Doutor Antônio, parabéns por ter trazido o tema aqui para a gente debater no Café com Política. Obrigado, sempre Judite. uma honra. A nossa ação pública, ela tem um compromisso muito grande com estas questões, né? Que são as questões realmente que têm o interesse da população, porque quando a gente fala em saúde, é o bem mais precioso que a gente tem. Sim. Nós não temos nada na vida da gente que é mais importante do que a nossa saúde. E a gente para uma boa parte da população, a gente só valoriza isso quando a gente vê a saúde ameaçada. A gente, né, Marta, que tem uma vida trabalhando com pessoas, né, eu sempre digo, não são com pacientes, são com pessoas, a gente sabe a importância disso. Então, a gente tem que ter um foco maior e mostrar
que a sociedade às vezes não é tão ruim como às vezes se parece, as coisas não são tão negativas como parece, e a gente tem que mostrar também esse lado das pessoas que dedicam o seu tempo, a sua vida, a tentar produzir coisas boas para os seus semelhantes. Nada mais é que ajudar o próximo. Isso é sensacional. É isso aí. Muito obrigada novamente. E obrigada a você também que acompanhou mais esse episódio até aqui. Lembrando que todos os Cafés com Política você encontra no YouTube da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Um forte abraço. Até a próxima.